Na Europa, está ocorrendo uma rápida guinada à direita. Em quase todos os países, partidos anti-imigração, anti-refugiados e de direita estão recebendo grande apoio. Esse vento está soprando com bastante força. Por isso, hoje vamos analisar esse assunto de forma mais detalhada. Vamos conferir agora. Atualmente, pela primeira vez na história, partidos anti-imigração e de direita estão ganhando força no Reino Unido, França e Alemanha. Na Itália, Finlândia e Holanda, partidos de direita ou anti-imigração já fazem parte do governo. Pela primeira vez, partidos do Reino Unido, França e Alemanha, o Big 3 da economia europeia, lideram as pesquisas. Segundo a última pesquisa da Político, a Reunião Nacional da França tem 34%, a Nova Frente Popular, esquerda, 24% e a Renascença, coalizão de Macron, 15%. Hoje, o partido do governo tem mais que o dobro do apoio da Reunião Nacional, que mantém posição rígida na França. Na Alemanha, a situação é ainda mais extrema. De acordo com a pesquisa de opinião de 15 de dezembro de 2025, o apoio ao AfD está em 26%, enquanto o partido governista atual, União Democrata Cristã, União Social Cristã, está em 25%. Ou seja, o AfD tem um apoio ainda maior. Seria interessante também olharmos para o caso do Reino Unido. Partido Reformista do Reino Unido, 29%. Trabalhista, 18%. Conservador, 17%. Partidos de extrema-direita lideram pesquisas no Reino Unido, França e Alemanha, países onde o número de imigrantes cresceu como nunca. Na Alemanha, residentes de origem estrangeira eram pouco mais de 15% em 2017 e chegaram a 22% em 2024. Entre 2021 e 2024, 4,5 milhões de imigrantes legais chegaram ao Reino Unido principalmente da China, Índia e Nigéria. Esses dados são apenas de imigrantes legais, mas o total, incluindo ilegais, é bem maior. Até agosto de 2025, estima-se mais de 29 mil imigrantes ilegais. O problema é que esses imigrantes e refugiados acabam cometendo crimes ou causando problemas sociais no país. E isso é a maior preocupação. Por causa disso, o sentimento anti-imigração está se espalhando rapidamente, especialmente entre os jovens. Em 2015, Angela Merkel, chanceler da Alemanha, anunciou que aceitaria todos os imigrantes, atraindo milhões do Oriente Médio e da África para a Europa. Isso gerou diversos problemas. Assim, partidos como o AfD na Alemanha apoiam deportar imigrantes ilegais e sair da União Europeia. A Reunião Nacional da França mantém postura anti-imigração e anti-islâmica, alegando que muçulmanos prejudicam valores seculares e o padrão de vida, e segue pressionando contra imigrantes e refugiados. Além disso, o Partido Reformista do Reino Unido também anunciou que, se chegar ao poder, vai deportar 600 mil imigrantes ilegais como parte de suas reformas. Além disso, na nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, foi expressa abertamente a intenção de apoiar esses partidos de extrema-direita, o que indica que o crescimento desses partidos deve se intensificar ainda mais. A Estratégia de Segurança Nacional apontou o risco de extinção civilizacional na Europa, chocando o continente e alertando que, em até 20 anos, a região pode ficar irreconhecível. Além disso, ao mencionar as políticas de imigração abertas e a regulamentação excessiva da Europa, foi diagnosticado que a identidade nacional dos países europeus está sendo prejudicada e que a presença da Europa na comunidade internacional está se tornando insignificante. Foi declarado apoio a partidos europeus patrióticos, com políticas anti-imigração, claro. Não foi esclarecido exatamente quais são esses partidos patrióticos europeus. Pelo contexto, entende-se que falavam de novos partidos europeus de extrema-direita, como o Reform Reino Unido e o AfD. Da mesma forma, tanto o AfD da Alemanha quanto o Partido Reformista veem a era Trump como uma oportunidade e estão fortalecendo sua aliança com o campo conservador dos Estados Unidos. Após polêmica na Alemanha por declarações ligadas ao nazismo, o deputado Bob Shark, do AfD, visitou os Estados Unidos da América e participou de evento do Clube dos Jovens Republicanos de Nova York. Em dezembro, 24 deputados federais do AfD foram aos Estados Unidos da América e se reuniram com parlamentares republicanos. O intercâmbio entre o Partido Republicano dos Estados Unidos da América e o AfD está cada vez mais ativo, ampliando sua rede diplomática. As agências de inteligência alemãs consideram o AfD extremista e o monitoram, enquanto alguns parlamentares tentam banir suas atividades. Mesmo assim, o AfD segue crescendo. Claro, o fato do presidente Teoreompeu manter uma relação tão próxima com o AfD já é algo bastante incomum. Isso é o que os especialistas avaliaram. Depeu Lessek, diretor do Instituto de Estudos Alemães da Johns Hopkins, disse que os Estados Unidos da América interferem diretamente na política interna de um país democrático. O crescimento dos partidos de extrema-direita se deve principalmente ao aumento de imigrantes e à recessão econômica.
Segundo reportagem do Wall Street Journal, após a Covid-19, a Europa experimentou um aumento no fluxo de imigrantes e uma alta nos preços quase ao mesmo tempo. A análise aponta que a combinação desses dois problemas aumentou drasticamente o custo de vida para os cidadãos. Além disso, diferentemente dos Estados Unidos, a Europa está passando por uma desaceleração econômica e até mesmo uma recessão, o que é apontado como uma diferença crucial. Os Estados Unidos da América lidaram com inflação e imigração, mas a rápida recuperação econômica e a força do mercado de trabalho ajudaram como amortecedores. Por outro lado, na Europa, o aumento acentuado dos preços da energia, o enfraquecimento da competitividade industrial e a desaceleração do crescimento ocorreram ao mesmo tempo, fazendo com que a economia percebida desmoronasse muito mais rapidamente. O aumento repentino de imigrantes não foi apenas uma questão de números. O fluxo superou em muito a capacidade dos sistemas sociais de cada país europeu, resultando em maiores atritos em áreas como moradia, segurança, educação e bem-estar social. A escassez de moradias públicas nas grandes cidades elevou os aluguéis e aumentou a disputa por empregos de baixa renda, gerando insatisfação entre os moradores. A constante exposição da mídia sobre criminalidade e segurança fez a preocupação com imigração virar raiva emocional. O governo e os partidos tradicionais enfatizavam a solidariedade com os direitos humanos, mas, na prática, para os cidadãos que sentiam diretamente o peso do custo de vida e das questões de segurança, essa mensagem começou a soar como algo distante da realidade. Com a guerra na Ucrânia e os efeitos da Covid-19, a economia europeia entrou em crise ainda mais profunda. A Europa, que tinha alta dependência da energia russa, viu os custos de energia dispararem após a guerra, o que resultou imediatamente no aumento das tarifas de eletricidade e dos custos de aquecimento. Os países com economia centrada na indústria manufatureira perderam competitividade devido ao aumento dos custos de produção, levando à paralisação de fábricas e reestruturações. O aumento dos gastos públicos com a Covid-19 elevou a dívida nacional e, com juros mais altos, esse peso recaiu sobre a população. O custo de vida subiu, mas salários ficaram estagnados, empurrando a classe média para a instabilidade. Nesse processo, a atenção dos eleitores naturalmente se voltou para os partidos tradicionais. Os partidos de centro-esquerda e centro-direita, que estiveram no poder por muito tempo, não conseguiram resolver os problemas. E, na verdade, se espalhou a percepção de que pioraram ainda mais a situação, especialmente em vários países europeus. À medida que a diferença entre grandes cidades e pequenas cidades, entre a capital e o interior, ficou mais evidente, o descontentamento se aprofundou ainda mais. Grandes cidades globais tiveram chance de recuperação, mas o interior e pequenas cidades se sentiram abandonados pelo declínio industrial e êxodo populacional. Nessas regiões, acreditava-se que políticos, mídia, burocratas e elites não entendiam sua realidade, gerando ressentimento contra a ordem política. Partidos de extrema-direita exploraram a brecha, destacando a imigração, ligando insegurança econômica a culpados claros e canalizando a insatisfação contra a elite política em uma narrativa única. Transmitir questões estruturais complexas em mensagens simples, convencendo ainda mais eleitores em crise. Assim, com o aumento repentino da imigração, a recessão econômica e o colapso da confiança na política tradicional se entrelaçando, o apoio aos partidos de extrema-direita cresceu rapidamente em toda a Europa. Tendências indicam que políticas anti-imigração e anti-refugiados devem se espalhar de forma estrutural e não serão passageiras. Isso porque o cansaço e a desconfiança acumulados em toda a sociedade europeia já atingiram um nível considerável, e não parece haver condições para que esses sentimentos sejam facilmente resolvidos. Não há sinais de que o número de imigrantes vá diminuir, e com a guerra na Ucrânia, a instabilidade no Oriente Médio e a instabilidade política e econômica em regiões da África, a pressão dos refugiados tende a aumentar ainda mais. Mesmo que os governos reforcem o controle por meio de políticas, a sensação de insegurança já estabelecida e os conflitos sociais são estruturais e devem persistir por um bom tempo. Nessa situação, as escolhas dos eleitores tendem a ficar mais claras. Enquanto partidos tradicionais defendem ajustes e compromissos, os de extrema-direita oferecem soluções claras e diretas. Medidas como fortalecer fronteiras, expulsar imigrantes ilegais e reduzir acolhimento de refugiados são sinais políticos para quem sente insegurança, mesmo sem garantia de viabilidade. Especialmente as camadas da sociedade que sentem diretamente os problemas de segurança, moradia e emprego tendem a reagir mais rapidamente a essas mensagens. Nesse cenário, a AfD da Alemanha, Partido Reformista do Reino Unido e Reunião Nacional da França são os maiores beneficiados. Esses partidos já consolidaram apoio em pautas anti-imigração e anti-refugiados, com a opinião pública favorecendo-os. À medida que aumentam os casos em que lideram as pesquisas de opinião, é cada vez mais provável que argumentos antes considerados extremos passem a ser incorporados como posições principais dos partidos. No momento em que os tabus políticos são quebrados, o apoio popular tende a crescer ainda mais rapidamente. Outro ponto importante é que esses partidos não permanecem mais como partidos marginais. No passado, eles eram vistos mais como uma alternativa para expressar insatisfação com a política tradicional, mas agora começaram a ser reconhecidos como forças com potencial real de assumir o poder.
Nesse processo, eles acabam atraindo até mesmo parte dos eleitores de centro, o que pode criar um ciclo virtuoso que leva ao aumento de sua popularidade. Especialmente devido à estrutura política europeia, onde a formação de coalizões é inevitável ao longo do ano, mesmo partidos minoritários têm grandes chances de alcançar posições em que possam exercer influência sobre as políticas. A difusão de sentimentos anti-imigração e anti-islâmicos tende a mudar o centro da política europeia a longo prazo. AfD, Partido da Reforma e União Nacional, lideram essa tendência e devem ser os principais beneficiados nas próximas eleições e agendas políticas. Isso não é só uma recuperação temporária, mas um sinal de mudança estrutural na sociedade europeia. A Europa provavelmente continuará em intensa reorganização política sobre essa questão por muito tempo. O que acham da guinada à direita na Europa? Deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.